Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Esta é mais uma aula comigo. Eu sou a professora Dulce de língua portuguesa. Vamos aos objetivos da aula? Os objetivos desta aula são ler, analisar e interpretar poemas, estudar os elementos formais da poesia, estrofação, versificação e a métrica e rima. Vamos adiante? Tá? Você se lembra o que é um soneto? Essa aula foi abordada na aula 5, nas aulas anteriores. Soneto é um tipo muito específico de poema. Vamos adiante? Soneto, ó. Vamos ler o soneto aqui da Florbela Espanca, para vocês verem como se estrutura isso. A minha alma ardente é uma fogueira acesa, é um brasido enorme a crepitar, ânsia de procurar sem encontrar, a chama onde queimar uma incerteza. Tudo é vago e incompleto, e o que mais pesa é nada a ser perfeito. É deslumbrar a noite tormentosa até cegar. É tudo em vão. Deus, que tristeza. Vejam que é um poema carregado. Vamos à continuação dele? Aos meus irmãos, na dor, já disse tudo, e não me compreenderam. Vão e mudo foi tudo o que eu entendi e o que presinto. Mas se eu pudesse a mágoa que em mim chora contar, não a chorava, como agora, irmãos, não seria como sinto. Tá? O que percebemos aqui? Nós temos 4 estrofes, não é mesmo? Tá? Então, de acordo com o poema, vamos propor uma atividade aqui para vocês. Como se sente o eu lírico? Explique. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa análise. Ok? Vamos lá. Então, minha gente, vamos à resposta da atividade? Tá? De acordo com o poema, como se sente o eu lírico? Lembrando que o eu lírico é como se fosse o narrador do poema, tá bom? Então, o eu lírico se sente angustiado, perdido, e tudo parece incerto e triste, pois guarda uma mágoa muito grande que não pode falar, né? Olha que coisa mais intuitiva, né? Introspectiva, é o que vem de dentro. Vamos a um quiz? Observe o seguinte verso. Minha alma ardente é uma fogueira acesa. A figura de linguagem presente é alternativa A, comparação. Alternativa B, metonímia. Alternativa C, metáfora. Ou alternativa D, eufemismo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso e responderem.
Vamos à resposta? A resposta do quiz é a seguinte, né? A alternativa correta é a alternativa C, é uma metáfora, porque aqui, ó, minha alma ardente é uma fogueira acesa, é uma comparação. Ela está comparando, né, o que a alma sente com uma fogueira acesa. Vamos adiante? Classificação das rimas. Então, como o soneto é um poema de forma específica, ele apresenta alguns esquemas de rimas, modelos, né? No caso aqui, ó, é a disposição das rimas A, B, que são rimas cruzadas ou alternadas. Rimas entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Olha aqui, ó, a primeiro com o terceiro, a segunda com a quarta, tá? Ímpar rima com ímpar, par rima com par. E, por outro lado, entre versos ímpares, assim ocorrem entre o primeiro e o terceiro verso, entre o segundo e o quarto, como eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó, materno rimando com inverno, infantil rimando com abril. Vamos adiante? Mais uma classificação, ó, A, B, B, A, que nós chamamos de rimas interpoladas ou intercaladas. Tá? Rimas que ocorrem entre o primeiro e o quarto verso, e o segundo e o terceiro. Olha aqui, ó, ver, que rima com doer, e sente, que rima com descontente, ok? Então, aqui nós chamamos de rimas interpoladas, né, ou opostas. Vamos adiante, mais um modelinho de rima. Tá? Aqui nós temos as emparelhadas, onde rima a primeira com a segunda, ó lá, recordação com o chão, e a terceira com a quarta, ó, gemia e o dia. Aqui, ó, observem, eu tenho o quarteto, 1, 2, 3, 4, e aqui eu já tenho outra, ó. Tá? Essa letra B aparece aqui, né? Essa daqui, ó, flor e amor, não apareceram no poema ainda. Então, eu não posso denominá-las como A e B. Então, eu digo que é letra C, tá bom? Vamos a uma atividade agora sobre esse esquema de rima. Como as rimas estão construídas nos versos, escreva. Vocês vão analisar esse verso aqui, ó. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudades, mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto, que eu não posso. Vamos lá? Um tempinho para vocês resolverem essa. Então, pessoal, vocês acertaram essa? Vamos ver? Resposta. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudades, mas de quê? Veja que aqui eu tenho duas rimas iguais, né? Duas palavras iguais, inclusive. Tá? Ó neve, que destino triste o nosso. Já é diferente. Então, aqui eu classifico como A, B. Agora, olhem o segundo terceto.
que são esses 3 últimos versos. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura! Eu não aparece nenhuma vez aqui. Então eu já denomino ela como rima C. Tá? Grite ao mundo inteiro esta amargura. Opa! Já rima com esse verso aqui. Tá? Digam isto que sinto, que eu não posso. Observe o seguinte, ó. Posso aparece a mesma rima no nosso, que é no terceto anterior. Então, esta rima já existe, é B. Então, eu só modifico aqui, ó, C, que era uma rima inédita no poema, só vinha aparecendo no último terceto, e B, repito, que é a rima que aparece. Ok? Vamos adiante? Atividade, ó. Leia o último terceto, olhe bem, o último terceto é como se fosse a conclusão do poema, né? É nesse terceto que fecha o assunto. Então, olha lá. Mas se eu pudesse a mágoa que em mim chora, contar, não a chorava como agora, irmãos, não a sentia como a sinto. Veja que aqui eu tenho um pronome em destaque, né? É um pronome oblíquo átono, a. Para que serve o pronome, vocês lembram? Pronome é aquela palavra que modifica, acompanha ou substitui o nome, tá? Então eu quero saber de vocês o seguinte agora, ó. O pronome em destaque, no último verso do poema, retoma qual palavra utilizada anteriormente. Quer dizer, esse a substitui qual palavra aqui? Tá? Lembrando que ele também evita a repetição desnecessária da palavra, o que deixa o texto mais sonoro, né? Mais rítmico. Então vamos lá, alternativa A, chora. Alternativa B, agora. Alternativa C, mágoa. Ou alternativa D, contar. Vamos lá? Um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Vamos à resposta dessa questão? Vamos lá. Resposta, né? Leia o último terceto, mas se eu pudesse, a mágoa quem me chora. Vou reler para vocês perceberem o esquema da rima, tá? Contar, não a chorava como agora. Irmãos, não sentia como a sinto. Então vejam, eu tenho aqui um pronome em destaque no último verso, né, do poema e retoma uma palavra utilizada anteriormente. Esta palavra é mágoa. Se você retomar aqui o terceto, você vai descobrir o que ela fala, ó, que a mágoa que ela sente, né? E aqui, ó, irmãos, não sentia a mágoa, né? Como sinto a mágoa. Então esse a substitui a palavra mágoa. Vamos adiante? Espero que você tenha acertado. Agora vamos a outro soneto de Flor Bela Espanca. Lembra que eu falei para vocês, os sonetos da Flor Bela Espanca sempre giram em torno da desilusão amorosa, da tristeza, da complexidade que é o amor, né? E isso a gente vai ver em outros poetas também. Mas Flor Bela Espanca, especificamente, é isso. A essência dos poemas da Flor Bela Espanca é essa. Então, olha aqui. O amor morreu, quem diria? Quem o pensara mesmo ao ver-me tonta, ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava e que fugia. Bem, estava a sentir que ele morria, e outro clarão ao longe já desponta. Um engano que morre e logo aponta a luz da outra imagem fugida. Tá? Então vejam, eu tenho um assunto aqui, apresentação do assunto, na primeira estrofe, que é o primeiro quarteto, e eu tenho aqui uma exploração maior nesse segundo quarteto. Vamos ver agora a continuação, que são os 2 tercetos, lembrando da estrutura do soneto, né? Então, olha aqui, ó. Eu bem sei, meu amor, que para viver, tá, não são precisos amores para morrer, e são precisos sonhos para partir.
Então, olhe bem, ela não diz que o amor é eterno, né? O amor acontece, pode acabar, mas você tem que acabar para que venha, renasça o sentimento. Tá? Eu bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que aparte o claro riso do outro amor impossível que há de vir. Então, quer dizer, a pessoa não deve ficar remoendo aquele amor que acabou. Ela deve, o amor morreu, vai virar outro. Tá? Então, vocês percebem que cada estrofe é um assunto. Tá? Se fosse um texto em prosa, seria parágrafos. Como é um texto em versos, são estrofes. Ok? Vamos adiante? Atividade. Olha lá. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores. Para morrer, não são precisos sonhos para partir. Observe aqui uma diferença, né? Eu posso usá-los em versos e posso separar esses versos por barras. Tá? Então, toda vez que aparece esta barra, indica que é outro verso. E bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso de um outro amor impossível que há de vir. Como eu lírico vê o amor nessas estrofes aqui, tá? Eu já dei uma mãozinha para vocês falando do poema na íntegra. Agora vocês vão analisar os 2 tercetos, que são os 2 últimos estrofes do poema. Explique. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E agora, vamos ver se vocês acertaram? Resposta. De acordo com os últimos tercetos, né, que são os versos, né, as estrofes, digamos, de 3 versos, é possível inferir, o que é inferir? Entender, né, atribuir o significado, que o amor não é eterno, ele morre, mas vem outros, que é preciso não se deixar entristecer para que o outro amor aconteça, tá? Veja, isso aqui a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Tá aqui, ó. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Vamos adiante, mais um poema aqui, ó. Veja como são as rimas encontradas, que encontramos neste poema. Então, olha aqui. Nosso amor morreu, quem diria? Que o poema, né? Que pensar mesmo me tonta. Ó, ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava que fugia. Aqui eu tenho um esquema de ABBA, que nós chamamos de rimas interpoladas ou intercaladas, tá? Esse esquema rítmico aqui, de rima, ele pode acontecer numa estrofe e na outra estrofe ela pode mudar também. Por isso que foram apresentados os outros tipos de rima, né? Então, características do soneto, gente, para vocês não esquecerem mais. Soneto vem do italiano soneto, pequena canção ou literalmente um pequeno som, tá? É um poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são constituídas por 4 versos, né, que são os quartetos, e cada uma, e as 2 últimas de 3 versos, tercetos, né, 3 versos cada estrofe. Os sonetos costumam ter uma estrutura semelhante. O texto começa com uma introdução, né, que é o primeiro quarteto, que apresenta o tema, seguida de um desenvolvimento, tá, das ideias, e termina com a conclusão que aparece no último terceto. Lembram disso? Não lembram a estrutura de um texto em prosa? Quando eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, a sequência é a mesma, só que como é um poema, ele é dividido em estrofes, ok? Vamos adiante? Sugestão de atividade, pessoal. Com tudo isso que nós vimos sobre o soneto, sobre a métrica, sobre o esquema das rimas, né? Eu quero que vocês façam o seguinte, e a questão do significado, introdução, desenvolvimento e conclusão, né?
A sugestão é, nos sonetos o amor é um tema recorrente, além do formato bem característicos. É um tipo de poema rico em figuras de linguagem, tá? Reflita sobre os significados do amor nos dias de hoje. Veja bem, estamos no século XXI, o soneto foi criado no século XIV, né? Tá? Tente fazer um soneto com a sua percepção. O que é o amor para você? Primeiro, escreva os versos e depois vá ajeitando as rimas. Então, quer dizer, eu escrevo os versos e depois vou ajeitando. Como é que eu vou fazer minha rima? Intercalada, interpolada, alternada, emparelhada? Você vai escolher, vai ficar a seu critério, tá? Trocando as palavras ou fazendo inversões para adequá-los ao formato do soneto. Essas inversões também podem dar a rima, né? Compartilhe com os seus colegas a sua produção. Essa dica é muito importante, número 4 aqui. Porque às vezes você escreve, você lê, para você ter um significado. Outra pessoa lendo, ela pode entender de outra maneira, pode contribuir com o seu soneto, pode criticar também, as críticas são aceitas nesse caso, né? Então esta é a sugestão. Lembrando que métrica é o número de sílabas poéticas, não é a silábica, não é a gráfica, tá? Outra, rima é no finalzinho. Vocês têm que fazer aquela combinação entre rima e métrica. Somando o quê? Juntando uma sílaba forte e uma fraca, desperdiçando, quer dizer, desprezando a última sílaba do poema, ok? E tem que dar o número certo. Se o poema for 9 sílabas poéticas, todas as linhas terão que ter 9 sílabas poéticas. Se for 7 sílabas poéticas. E aí por diante, tá? Lembrem também que as rimas são denominadas por letras. Então, eu tenho letra A, letra B, e se aparecer uma rima diferente, eu acrescento o C, tá bom? Então, compartilhe com seus colegas, tenha aquela inspiração, inspire-se para escrever um soneto, porque afinal de contas é um soneto que fala de amor, né? E nos dias atuais. E agradeço a vocês pela aula, espero que tenha gostado. Até breve.